Olá, aqui é a Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites e também diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura de alguns trechos que eu selecionei do livro A Criança, de Maria Montessori, a quem eu devo muito do que eu sei e do que eu pratico sobre educação e de quem eu falo muito da Maria Montessori, nada mais justo do que ler um pouquinho das obras que ela deixou, né? Então, esse é o livro A Criança, de Maria Montessori, e o trecho de hoje diz respeito a página 24. O adulto tornou-se egocêntrico em relação à criança. Não egoísta, mas egocêntrico, porquanto encara tudo que se refere à criança psíquica segundo seus próprios padrões, chegando assim a uma incompreensão cada vez mais profunda. É esse ponto de vista que o leva a considerar a criança um ser vazio, que o adulto deve preencher com seu próprio esforço, um ser inerte e incapaz, pelo qual ele deve fazer tudo, um ser desprovido de orientação interior, motivo pelo qual o adulto deve guiá-lo passo a passo do exterior. Enfim, o adulto é como que o criador da criança e considera o bem e o mal das ações desta do ponto de vista de suas relações com ela. O adulto é a pedra de toque do bem e do mal, é infalível, é o bem segundo o qual a criança deve moldar-se. Tudo que na criança se afasta das características do adulto é um mal que este se apressa em corrigir. Então, olha o que Montessori está dizendo, que a gente ainda está olhando a criança como o enquadramento, o ponto de vista do adulto. E que a gente quer que a criança atenda a expectativa do adulto. E que, na verdade, isso não vai acontecer. Então, ela diz, olha só, que a gente acha que a criança é um ser vazio e que é o adulto que vai preencher com seu próprio esforço esse ser que veio vazio e que a gente sabe que, na verdade, não é assim. A criança é um ser inerte e incapaz, então o adulto deve fazer tudo por ela, deve preparar sua alimentação. Claro que quando é bebê, rola um pouco disso, mas a partir do momento que a criança vai crescendo, né, imediatamente ela vai sendo capaz de fazer muitas coisas. E às vezes a gente até com 1, 2, 3, 4 anos ainda está fazendo a comida da criança, dando na boca, fazendo o suco, colocando no copo, fazendo tudo pela criança, dando banho na criança, escovando os dentes da criança, muita coisa que a criança já pode fazer por si. E o principal, considera a criança um ser desprovido de orientação interior. Montessori defende a ideia de que a criança tem em si um professor interior, que ela pode seguir esse professor interior. E isso tem a ver com a gente conseguir se conectar com a gente mesmo, ouvir, a partir dos nossos valores, princípios, da nossa moral, tomar as decisões. E tem sido tão difícil para os adolescentes de hoje em dia tomarem algumas decisões, fazerem boas escolhas. Talvez seja por isso, porque a gente abafou tanto o guia interior, e como disse aqui Montessori, acreditando que o adulto deve guiá-lo passo a passo do exterior. Então, as pessoas ficam esperando uma orientação de fora para dentro. Alguém mandar fazer alguma coisa, alguém determinar, alguém decidir por ela. Ou alguma coisa que aconteça que eu vá contra de propósito, né? Percebe? Então, 3 coisas que Montessori fala aqui. A gente acreditar que a criança veio vazia e que nós adultos é que vamos preenchê-la. A gente acreditar que a criança é inerte, não tem condições, não consegue fazer nada e a gente ficar então fazendo tudo pela criança. E a gente não conhecer a ideia de que a criança tem um guia interior e acreditar que nós somos os guias e que temos o tempo inteiro enviar mensagens do exterior para guiar a criança a partir do exterior. Não, a criança nasce plena, cheia de coisas importantes, especialmente do seu temperamento, das experiências intrauterinas que teve. A criança nasce plena. A criança nasce com os comportamentos empreendedores, ela já tem isso dentro dela. Indo para o número 2, a criança tem sim
a necessidade que a gente faça as coisas por ela, mas por um curtíssimo período de tempo. Logo depois, com 1 ano, ela já começa a conseguir colocar as coisas na própria boca. Com 2 anos, ela já começa a conseguir preparar seus alimentos. É coisa mais maravilhosa de ver crianças com menos de 2 anos cortando com cortadores específicos, né? Não com facas perigosas, obviamente, os seus próprios alimentos, as suas próprias frutas para comer. Né? E 3, a criança tem um próprio guia interior. Ela não precisa do elogio o tempo inteiro de fora, ela não precisa do estímulo o tempo inteiro de fora, ela precisa de adulto consciente e ambiente preparado para se desenvolver. Muita sensibilidade. Então é isso. Grava isso no seu coração, se aprofunda no estudo sobre a criança, vem com a gente buscar mais conhecimento no curso Montessori em Casa, lá na nossa escola de pais online, mundoemcores.com. Eu te espero lá e te desejo um excelente 2018. Um beijo grande e até o próximo vídeo.